Abre para mim então no Salmo 121. Preguei essa palavra na quinta-feira, na nossa capacitação. Eu tenho um amor por essa palavra. Eu tenho por várias palavras que a gente prega, obviamente, tem amor por todas, mas tem algumas que marcam o seu coração. A primeira vez que eu preguei essa palavra, acho que foi num hotel, acho que em 2014. E era próximo da virada do ano. E sempre engraçado, quando chega a virada do ano, eu tenho então o hábito de organizar as minhas coisas para fazer avaliações de como que foi o ano. E essa palavra brotou no meu coração. E desde então, parece que chega o final do ano, eu sempre me lembro da mesma palavra. E aí foi quinta-feira, nós estávamos em Washington DC. E eu ia pregar na quinta. E aí eu ia ministrar uma outra palavra, eu orei, Deus trouxe para eu ministrar novamente essa. Eu quero trazer essa palavra para nós como igreja hoje. Vai ser a mesma palavra que eu vou pregar em inglês. Eu acho que eu falo inglês. E eu acho que eles entendem. E no final o pessoal é tão bênção, me honram tanto que falam amém. É uma coisa extraordinária. Aleluia. Então, quando terminar o culto aqui, você é convidado para ir lá para me ouvir pregar a mesma palavra em inglês. Glória a Jesus. Bem-vindo vocês que estão aqui. Vou pregar sobre o Salmo 121 na sua vida, né? Você na internet, você conectado conosco, o Senhor vai falar grandemente conosco, amém? A Bíblia diz o seguinte, vamos ler todo o capítulo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A mensagem, na verdade, tem como final do capítulo, mas eu vou ministrar aqui desde o início para você. Vamos lá, no versículo 1. A Bíblia diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista aqui, perseguido, diante de uma situação de aflição. E olha, irmãos, numa situação de aflição, o que você ora? Deus me livra de todo mal, é ou não é? Mas engraçado, certamente ele está clamando a Deus, mas ele para diante do monte. Ele está sendo perseguido, e ao invés de ter um caminho, ele encontra o quê? Um monte diante dele. Você já passou circunstâncias que você ora, e você acha que vai abrir, de repente você encontra um monte? O que é um monte? É tudo aquilo que te resiste, é tudo aquilo que te segura, é tudo aquilo que te retém. São os desafios que nós temos na vida, e todos nós temos montes. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, iremos nos deparar com os montes. Eu não sei qual é o nome do seu monte, mas eu sei qual é o nome do meu monte. E cada um aqui sabe o nome do seu monte. Mas é engraçado que o salmista, quando ele encontra o monte, a Bíblia diz o seguinte: elevo os meus olhos. O que é elevar? Quando você vê no Velho Testamento, toda vez que fala do Egito, fala sobre descer. Isso significa retrocesso. Mas quando você coloca eleva os meus olhos, eu estou colocando que os meus olhos estão acima dos problemas. Elevar, então, eu ando acima dos meus problemas. Eu tenho uma fé acima dos meus problemas. Eu creio acima das circunstâncias. Eu desejo, eu proclamo, mesmo que ainda tenha um monte, quando eu coloco os meus olhos acima deles, eu estou declarando: eu vou ultrapassar, eu vou vencer, eu vou conquistar em nome do Senhor Jesus. Então você veja, quando você vê a Bíblia, né, você vê que Deus, Jesus, ele ia para montes para declarar a sua palavra, a palavra de Deus. É engraçado que ele se coloca numa posição sempre acima. Nós precisamos crer acima das circunstâncias. Nós somos aqueles que olhamos circunstâncias além. Ela não pode ser impedimento, ela não será impedimento, ela não vai te parar em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu estou vendo. Mas a fé é crer, mesmo que os meus olhos digam diferente. Eu creio. Senhor Deus, eu não estou vendo, mas eu creio. Mas se os meus olhos veem um problema, eu continuo crendo ainda no Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, amém? Olha só, e ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? É engraçado
que o salmista chega diante do monte, ele conhece a Deus e ele fala naquela hora: de onde me virá o socorro? Mas no versículo 2 acontece algo que é extremamente poderoso. Olha só o que ele diz: o meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Ele mesmo declara a vitória diante do problema. Ele reconhece o problema. Estou diante do monte, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo agora declara o quê? Que o meu socorro vem do Senhor. O próprio perseguido, aquele que se encontra diante de uma circunstância, ele mesmo agora declara o quê? Aonde que está a vitória? A vitória está em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, nós ouvimos muitas palavras proféticas, mas a palavra profética mais poderosa e mais rápida para chegar na sua vida é aquela que você proclama, porque é a mais próxima do seu ouvido. Quando você proclama, ela chega mais rápido no seu ouvido, seu coração se enche de fé, você exercita coisas sobrenaturais em o nome do Senhor Jesus. Então, o próprio salmista não tem problema de reconhecer uma dificuldade, mas o próprio salmista declara a verdade que ele crê. Ele declara a verdade que ele deseja, ele declara a verdade que ele espera, que ele suspira, que ele vai receber. Eu não sei qual é o seu monte, mas você tem que declarar: o meu socorro vem do Senhor, a minha provisão vem do Senhor, o meu milagre vem do Senhor. O que Deus tem para mim é muito maior do que esse monte. Sabe, eu declaro, eu reconheço o monte, mas eu libero palavra de fé. Eu vejo a dificuldade, mas eu libero a palavra de conquista, porque o meu socorro vem de quem? Do Senhor. O próprio perseguido reconhece a fonte que sustenta. O próprio atribulado reconhece a fonte que sustenta. Pergunta para o seu vizinho: você tem algum monte? Declara que o socorro vem do Senhor. Declara. Quantos creem que o socorro vem do Senhor? Você crê? Eu creio, irmãos. Houve momentos na minha vida que não tinha o que fazer. Se não fosse Deus fazer, não adiantava. E eu declaro: Senhor, não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que faz. Não sei como conquistar, mas o Senhor sabe. O que é isso, irmãos? Eu reconheço a circunstância, o problema, mas eu já libero a palavra de fé. O meu socorro, a minha vitória, a minha conquista vem do Senhor. E esse Senhor é qualquer Senhor, irmãos? É o Deus que fez todas as coisas, é o Deus Criador, é o Deus que aquilo que não tinha existência passa a ter existência, aquilo que não existia passa a existir. Esse é o Deus, esse é o Deus que nós servimos. Embora circunstâncias falem, eu continuo crendo, mesmo que as circunstâncias falem diferente diante dos meus olhos, eu continuo crendo em Cristo Jesus, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, quantas vezes eu me deparei em circunstâncias que eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia como proceder, eu não sabia, sabe, parece que quando esgota todos os seus recursos naturais, já fiz de tudo, o que é que falta? Confiar que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Mas quem que proclama essa verdade? O próprio perseguido. Mas o que a gente faz? Eu vou contar o que o povo faz. Irmãos, você sabe que eu recebo muitas perguntas pela internet. O povo acha que eu sou sou a pessoa que dá solução aos problemas dele. Não vai sair agora não, adianta não. Palavra quando trava eu já aprendi, deixa ela para depois. Uma hora ela vem, o solucionador. Viu como é que é? Eu já entendi como é que funciona. Você vê que minha cabeça já aprendeu. Tentou falar, não saiu, pega outra via, Márcio. Não vai sair naquela hora. É igual se você irmãos, eu tenho um negócio, se você me perguntar alguma coisa assim: pastor, o que é tal coisa? Eu vou ficar olhando uns 30 minutos até dar conta de responder. Minha mente trava geral. Aí depois de 30 minutos eu respondo. Tem alguém assim? Só não é doido, não. Ainda tem tratamento pra gente. Ainda há como sair disso. O que eu estava falando? Irmãos, vocês vão achar até que eu estou, né? Além de estar gripado, estou com, né? O que é que eu estava falando, meu pai? Não, eu sei que era a solução. As perguntas que você... isso, glória a Deus, você está comigo, isso eu gostei.
As pessoas acham que eu vou dar solução em todas as coisas que elas vivem. Irmãos, o meu socorro vem a minha esperança vem a minha expectativa vem a solução do que eu vivo vem então é no Senhor que eu aguardo. Não crie expectativa em pessoas, porque você pode e você vai se decepcionar. Não que você não possa contar com as pessoas, conte com as pessoas, mas se ela fizer ou não fizer, você vai ficar em paz no seu coração. Glória a Jesus, amém. Vamos lá, versículo 3, está projetado? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Engraçado que isso é uma verdade. Quando você está no meio de uma circunstância, os pés vacilarem, fala que o medo vem. O que é a perna vacilar? A insegurança. O pensamento tenta conflitar com aquilo que é a vontade de Deus. Vacilar fica o seguinte: eu vou fugir, eu vou desistir, vou abandonar. Mas é engraçado que quando o Senhor diz que Ele não permitirá que os meus pés vacilem, Ele está falando o seguinte: você vai permanecer firme, você não vai retroceder de onde você está, amigão. É para frente, não é para trás mais. Mas a nossa tentação é o quê? Vou desistir. Você já pensou em abrir mão de alguma coisa? Pois é diante das circunstâncias. Você só vai querer desistir na hora que alguma coisa te resiste. Mas a resistência não é para desistir muitas vezes, é para você avançar. Mas qual que é a nossa questão aqui? Quando os meus pés vacilam diante de um problema, o inimigo sempre coloca: meu tempo aqui acabou. Não, eu não vou ficar nisso, não vou liderar mais, vou passar para o outro. Não, eu não quero ser um problema para alguém. Não, eu não quero isso. E nós começamos a achar argumentos para desistir. Já viu isso? Meu tempo acabou. Deus está falando comigo para mudar. Tem nada de Deus, é só um desejo dentro de você. Não tem palavra de Deus, não tem confirmação de Deus, é só uma coisa natural. E aí, então esse vacilar é o medo que nos invade. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E é engraçado, o próprio salmista começa a declarar: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele está falando algo que ele precisava ouvir. Deixa eu te contar uma coisa que eu faço muito. Eu tenho, acho que 32 livros escritos. De 32 eu vou perguntar aqui quantos vocês leram o meu. Não vou fazer isso não, para não ficar constrangedor. Mas você sabe quem que é o maior leitor dos meus livros? Eu mesmo. Eu os escrevo para os momentos que eu vivo. Por quê? Gera fé no meu coração. Gera fé no meu coração. Todas as vezes que eu começo a escrever, eu estou escrevendo coisas que eu preciso viver. Sempre, aonde eu vou, eu levo meu computador e eu fico escrevendo. Toda hora vem alguma coisa no meu coração que eu preciso, no momento que eu estou vivendo, eu começo a escrever. Estou no avião, vou escrever. Chego em casa, eu vou escrever. De madrugada, perdi o sono, eu vou escrever. Por quê? É a maneira que eu vou me enchendo da palavra de Deus. E o próprio salmista começa a declarar verdades que ele precisa viver, que ele deseja viver. Então, quando você estiver no meio de uma circunstância, eu vou te ensinar algo. Comece a proclamar. Você sabe o que vai acontecer? O diabo vai querer te falar: não, agora você está procurando Deus, agora você está orando. E cada vez comece a falar mais alto, até que a sua mente seja inundada com a palavra de Deus. Declare a verdade, não silencie, irmãos. Crente calado que não ora, ele vai ficar opresso em um determinado momento. Você tem que declarar, esteja onde você estiver. Sabe, muitas vezes eu estou orando em línguas e minha esposa está falando alguma coisa. Estou com Deus. É com Deus que eu estou falando. Porque eu preciso me encher. O salmista, ele mesmo falando para ele: não permitirá que os teus pés vacilem. E ele diz o seguinte: não dormitará aquele que te guarda. Coloca a outra passagem já, por favor. Por favor. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por duas vezes a palavra dormita, ela surge aqui. O que é dormitar? É aquela cochiladinha que você dá depois da comida. Sabe aquele sono que vem? Você dá vontade daquela, não, só 20 minutos, e aqueles 20 demora 1h30, aí você fala: meu Deus, estou atrasado. Já aconteceu isso com você? Dormitar é aquele soninho depois que o telefone toca, de manhã, e você dá aquela cochiladinha, mais 5 minutinhos. Alguém já fez isso?
e aí você acorda atrasado, pegando as coisas e tal. Esse dormitar é esse sono. Só que é o seguinte, o próprio salmista, ele fala uma coisa: não dormita o guarda de Israel. E ele fala guarda. O que é o guarda? É aquele que está à prontidão para guardar o seu povo. No exército existe sempre, enquanto está reunido o pelotão, sempre tem um guarda acordado para que o pelotão não seja abatido. Sempre. Se o pelotão estiver descansando, tem guarda acordado, e ele não pode cochilar, porque um cochilo, todo o pelotão pode morrer. Então, sempre, olha em filme, talvez você vai ter mais base nisso. Sempre, pelotão está reunido, está sentado, sempre com a sua arma. Isso é uma outra coisa, né, que você sempre vai ver. Uma pessoa que ela serve o exército aqui, a arma dela, aonde ela põe o sustento, ela sempre tem que estar passada aqui, ou envolvida na sua própria mão. Nunca pode estar distante dela. Isso é regra no exército. E aí você tem alguém que não pode dormir. Por quê? Se o sentinela dormir, o pelotão é abatido. E ele fala: o Deus de Israel, o guarda de Israel, ele não cochila hora nenhuma, ele vai te guardar o tempo todo. Mas às vezes nós ficamos como? Parece que Deus esqueceu de mim. Poxa, parece que estou passando essa situação, será que Deus não se lembra de mim? Deixa eu te contar. O guarda está de pé para que você possa descansar. O guarda está acordado para que você descanse, para que você seja fortalecido. Ele não se esqueceu de você. Tudo tem o seu tempo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. Duas coisas importantes aqui que a gente pode mencionar. Vou te dar um outro exemplo do guarda aqui, só para antes de falar da parte B aqui. Os sentinelas no Velho Testamento, toda vez que você vê os sentinelas, eles ficavam em torres de vigília. Mas o pessoal, a gente, né, fala, não, a gente vai fazer torre de vigília, e a gente acha que é só oração. Não, torre de vigília, o cara estava atento o tempo inteiro com seus olhares, para poder não deixar que a sua cidade fosse invadida. Então, ele era a pessoa mais importante que tinha. Se ele fosse alvejado, se ele fosse morto, o que aconteceria? A cidade toda, o acampamento todo seria atacado. Então ele era a pessoa que tinha que ficar acordado. Então o sentinela, ele tem funções muito mais sérias do que você imagina. Glória a Deus. A Bíblia continua então dizendo: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Duas coisas. Primeiro, que a Bíblia menciona sobre sombra. Aonde que tem sombra? Aonde tem luz. E ele diz: o Senhor é a tua sombra. O que significa então sombra aqui? Está dizendo é o seguinte: aonde habita a luz, Cristo se manifesta permanentemente ao teu lado. Alguém anda mais rápido do que a sombra, irmãos? Não. Alguém já brincou? Eu brincava. Eu perguntei quinta-feira. Alguém já brincou de ser mais rápido do que a sombra? Alguém já? Alguém ganhou? E você descobriu o seguinte: que você não ganha da sua sombra. Vou te contar uma coisa. Está falando aqui de Deus. Você jamais será mais rápido do que a sombra que te acompanha. E ele está falando que quem é a sombra aqui, irmãos? Quem é a sombra, irmãos? O Senhor. Isso significa então que o Senhor nunca te abandona. Outra coisa que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, que ele está à tua direita. Então presta atenção aqui. Ele está falando então que o guarda é quem cuida. Que guarda é esse, irmãos? Senhor. O Senhor é a tua sombra. Você consegue ser mais rápido do que a sombra? Não. Sombra, você consegue deixar sua sombra para casa e falar assim: não preciso de você hoje não, fica em casa, eu vou sem você? Tem como, irmãos? Então o Senhor, ele é permanente, mas a manifestação dele só acontece quando? Quando que eu tenho sombra? Não tem como mexer na luz aí não? Não, né? Aqui, essa aqui é minha sombra. Eu estou me imaginando cabeludo, viu, irmãos, aqui agora. Essa aqui é a minha sombra. Por que eu tenho sombra aqui?
Porque tem luz. Aonde manifesta então a minha sombra? Aonde tem luz. Vou te perguntar, Deus está em todos os lugares? Vou te dar uma cola na prova. Mas Deus se manifesta em todos os lugares? Não. Aonde habita luz. Aonde tem luz, não habita trevas. Então a sombra que fala aqui que é o Senhor, ela é permanente, porque tem luz na minha vida. E aonde eu vou, olha que legal, minha sombra me acompanhando. O que Deus está falando? Aonde você estiver, meu filho, eu estarei contigo. É isso que está sendo dito aqui. Aonde eu for, ali eu estarei com você. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Outra coisa, a Bíblia diz que a sombra, que o Senhor é a tua sombra, está à tua direita. Vou te ensinar uma coisa, irmãos. Direita, todas as... Aí você pode pensar o que você quiser aí, tá bom? Eu sei que vai ter gracinha, vai ter pensamento. Então a direita significa que sempre é o lado forte e a expressão divina. Como assim, pastor? O Senhor está consumado. Ele vence Satanás na cruz do Calvário, e a Bíblia fala que ele agora está assentado em um lugar. A Bíblia diz que ele está assentado aonde, irmãos? À direita de quem? Do Pai. O que significa sentar-se à direita? É o lugar mais forte, é com quem você realmente pode contar, é com quem realmente você sabe que está com você e não vai abrir mão. Você já viu essa expressão, fulano é meu braço direito? É daqui. Fulano é meu braço direito, significa, esse eu posso verdadeiramente contar, esse não me abandona, esse não desiste, esse estando em situações boas ou ruins, ele permanece ao meu lado. Então quer dizer que essa passagem aqui, todo o contexto está dizendo, o Senhor é teu, ele é o teu, é quem te guarda, é aquele que não dormita, ele não cochila. O Senhor é a tua sombra, ele não te abandona, ele está à tua direita, ele te fortalece, ele é contigo, ele não vai desistir de você, ele vai estar com você, e a Bíblia diz, até o final dos dias. Versículo 6. E aí aqui agora ele diz o seguinte, o salmista, tudo começa diante de uma circunstância de perseguição na vida do salmista. Ele está diante dos montes, ele eleva os olhos, ele declara, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí depois ele começa a falar do guarda de Israel, ele começa a desenhar que ele é minha sombra, ele começa a desenhar que ele não cochila, mas ele está atento em tudo que é aquilo que nós vivemos. Ele está dizendo que ele está à minha direita, e agora ele fala uma outra coisa, de dia não molestará o sol, nem de noite. E aí você tem que sempre lembrar, a Bíblia você pode colocar ela inspirativa, você pode contextualizar ela numa época. Agora a gente vai pegar aqui numa época. Por que o salmista fala que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua? Porque a inversão do clima aonde o salmista vivia era muito grande. De dia a sensação térmica passava de 50. Então ele fala que o sol não molestará, o dia não te molestará o sol. Por quê? O sol é escaldante, e ele fala que nem o dia, e ele fala da noite. Mas o que tem a ver a noite? A noite inverte agora a temperatura, cai-se muito a temperatura. E aí ele está falando então, mesmo que as estações mudem na sua vida, em tempo de muita intensidade, ou tempo de não muita intensidade, eu vou te guardar todos os dias da sua vida. Nós somos pais, irmãos, a nossa certeza é isso aqui, saber que independente de qual estação os nossos filhos vão passar, os nossos filhos serão guardados todos os dias. Isso dá descanso para a gente. Posso ouvir um amém? Então o Senhor está dizendo o seguinte, pastor, então você está falando que essas inversões do dia e da lua, Deus vai me guardar? Eu vou aprofundar um pouco mais. Isso aqui fala das estações, e está falando de uma estação do dia, mas nós não vivemos só um dia, nós vivemos centenas de dias. Isso significa que mesmo que as estações mudem, o Senhor vai me guardar.
há estações mais complexas, há estações mais fáceis, há estações de desafios, há estações de descanso. Mesmo que as estações vão mudando, o Senhor vai me guardando em cada uma delas. Há estações maravilhosas na nossa vida, mas há estações difíceis. Alguém já passou estação difícil? Estação que a coisa parece que não rompe, nada abre, você projeta uma coisa e você acha que é mais fácil e resiste a você, você pensa algo, você necessita de algo e aquilo te resiste. Vou te contar uma coisa, mesmo que essas estações estejam vivendo agora, o Senhor continua te guardando em cada uma delas. Não vai mudar o Deus poderoso. O que Deus está falando? As estações podem mudar, mas eu, o Deus Criador dos céus e da terra, não mudo. Não mudo. E aí, o que você acha melhor? Servir a um Deus que é imutável, que a sua palavra é o sim, sim, não, não? Ou servir alguma coisa que cada dia, não depende do dia, a gente ajusta? Eu prefiro servir a um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, na mudança das estações, eu tenho o quê? Eu tenho Deus ao meu lado. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua me ajustando, me salvando, me restaurando. Esse é o Deus que eu quero. Por isso o Senhor está te falando, o salmista está dizendo: de dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. Versículo 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui agora o salmista está falando o seguinte, duas situações aqui antes do ponto e vírgula. Ele te guardará de todo mal. Irmãos, eu não creio que Deus traz o mal para nós. Não creio. Eu não creio que Deus traz doença. Não creio, do fundo do meu coração. Agora eu vou te ensinar uma coisa que eu já ensinei antes, mas vou falar de novo. A diferença entre permissão e vontade. Vou te dar um exemplo, bem simples para você entender. Os meus dois filhos, eles são excelentes em futebol americano. Os meninos são fora da média. Já foram campeões aqui em duas cidades, e as cidades pediam, agora eles não jogam mais, para eles jogarem pela cidade, porque eles eram muito bons. Aí eu, como pai, qual que é a minha vontade? Cara, vamos investir nesse negócio aqui, que papai já viu a aposentadoria dele. Não pode ser não. Você não pensa seus filhos ficarem ricos, você aposentar nas costas dele? Ô irmão, isso é de Deus. Você imagina eu fazer nada e meus filhos fazerem tudo? Não é de Deus? Eu acho que os nossos filhos têm que prosperar e lembrar da gente na velhice. É bíblico. Você sabia que a Bíblia diz: quando honra teu pai e tua mãe para te prolongar os dias sobre essa terra? Na verdade, aquela passagem está falando não é de honrar com a boca não. É porque os pais envelhecidos, eles não tinham dinheiro para poder bancar a velhice, não tinham força para trabalhar. Então quando fala honra teu pai e tua mãe, está falando o seguinte: vocês serão sustento na vida dos seus pais quando eles não tiverem mais força. Então honrar na Bíblia é sempre financeiramente, não é com blá 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 ou mandar meia no final de ano para o seu filho, para o seu pai, não. Porque chega no final do ano, não, compra uma meia para ele. Deus que me livre. Quer isso mais não. Voltando então. Ainda bem que você está comigo. Eu esqueci para ver se você estava comigo. Então, vontade e permissão. Qual que é a minha vontade como pai? Que os meus filhos jogassem futebol americano. Mas eles não quiseram. Um quer jogar basquete, o outro quer jogar futebol. Soccer, brasileiro, não é futebol. E assim, só entre nós, irmãos. Eles não são tão bons quanto futebol americano. Mas eu como pai, embora a minha vontade seja, eu permito. Você acha que é da vontade de Deus que você sofra? Mas Ele permite. Você acha que é vontade de Deus que você fique doente? Mas Ele permite. Permissão e vontade são coisas distintas. O Senhor te guardará de todo mal. Ele nos ensina uma oração: Senhor, me livra de todo mal. Porque nós teremos dias maus. Passaremos por dias maus. Mas é da vontade de Deus? Porque se fosse, Ele não falaria para a gente orar. Então Ele permite. Então não é da vontade de Deus, irmão, sofrimento. Não é da vontade de Deus. Mas nós vivemos permissões divinas.
e Ele guardará a tua alma. E é engraçado que Ele coloca no mesmo versículo o mal e a alma juntos. Vou te contar uma coisa, a alma nos engana. Vou te falar, 90% das lutas que eu tive até agora na minha vida, elas nunca nem existiram. Porque a minha alma faz leitura de acordo com a circunstância. Se a minha alma está boa, eu respondo bem, mas se a minha alma estiver ruim, eu vou responder de acordo com a minha alma. Vou te mostrar um exemplo aqui. Homem tem problema com conta. Conta, quando vai chegando, ele fica nervoso, irmãos. Ele fica impaciente. A mulher continua a vida dela normal, mas o homem, quando vai chegar na conta, ele sabe, ele vai desesperando e não sei o que, e ele vai ficando nervoso. Homem, quando começa a reclamar, ninguém desliga essa energia, não é você que paga, né? É porque é o seguinte, ele está pressionado e o dinheiro ainda não entrou. A alma dele corresponde de acordo com a circunstância, e a alma nos engana, irmãos. Por isso que Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas chega um momento que ele decide ser homem. Está lá em Coríntios. Por que Paulo fala isso? Porque nós não podemos caminhar por emoções, porque emoções nos enganam. Emoções, irmãos, para quem é casado aqui, sabe o que é emoção. A mulher sempre está errada na história. É verdade ou não é? É isso aí, minha irmã. Eu gosto é desse jeito. O discipulado aqui está funcionando. Curso de casais aqui está fluindo. E se ela achar que está certo, o homem consegue inverter o negócio de tal nível que a mulher ainda fala no final: desculpa, eu estou errada. Não é verdade? Isso é o curso de casais que a gente dá aqui. Se você não fez comigo, faça. Olha, eu estou vendendo um curso aí. Eu estou fazendo agora um marketing multinível. Brincadeira. Então, o que acontece? A alma engana. E a alma, você depois de alguns dias, você vai conversar com o cônjuge, você não sabe nem por que brigou, por que ficou emburrado. Você nem lembra do problema, você só lembra que ficou emburrado. É verdade ou não é que eu estou dizendo? A mulher lembra, o homem não lembra. Mas para você ver, o homem anda muito ainda pela alma. O homem, ele anda ainda muito pelas emoções. E é engraçado que a Bíblia manda que o homem ame a sua esposa. E a Bíblia manda que a mulher honre, respeite, seja submissa. Por quê? Porque a mulher tem dificuldade em se submeter e o homem tem dificuldade de expressar amor. A gente, antes de casar, a gente fala: nossa, você está tão linda, nossa, você está com um cheiro gostoso. A mulher hoje passa horas no salão, você chega para ela e fala assim: você não tem coragem de falar. Para você ver, a nossa alma começa a nos enganar e nos bloquear em coisas. Por isso o Senhor está falando que o mal aqui, ele tem muito a ver agora com essa questão da nossa alma. Quais são as funções da alma? Vontade, emoção e mente. Você já escolheu coisas na sua vontade que não tinha que ter escolhido? Você já precipitou, assumiu responsabilidades que não tinha que ter entrado? Você já entrou em negócios que você não teria que ter entrado? Você já falou coisas que não... Tudo função da onde? Da alma. A empolgação do momento. Aquela coisa que depois você vê o estrago que você fez. Não devia ter feito, não devia ter falado. Tudo da onde? Da alma. Por isso que nós não caminhamos por sentimento. Homem caminha por uma decisão em Deus. Eu oro, creio, eu vou decidir agora em Deus. Minha percepção, qualquer sentimento, essa coisa de sentimento, irmãos, é perigosa. Sentir de Deus. Não, irmãos, olha, Jesus venceu Satanás, não foi com sentimento. Ele disse: está escrito na palavra. Sentimento engana, mas é a palavra que nos dá a vitória. Amém? Então, cuidado com a alma quer te enganar. Tem quanto tempo aqui ainda? Quantas horas? 10h20? Estou acabando, estou no versículo 7. Só falta mais um. Glória a Deus. Então, eu tenho que pregar aqui agora, irmãos, na Americana. Já o culto começa aqui. Guardará a tua alma. Você já errou por conta da alma, irmãos? Tem irmão ali que... Tem alguém mais aí que já errou? Levanta a mão. Poucos aqui hoje. Está vazio o culto, mas eu tinha perguntado das 10h30. O que ia virar aqui? Versículo 8. E aqui então é onde a minha pregação, realmente eu vim para pregar. Tudo aqui foi introdução até agora. Estou há 40 minutos pregando, eu acho. A Bíblia diz o seguinte: o Senhor te guardará... o 8º, minha irmã. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Aqui agora é o ápice daquilo que o salmista está vivendo. Ele começa a falar: eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro. E ele começa a profetizar que o socorro vem do Senhor. E aí todo aquele estudo que a gente fez para chegar aqui no 8º. E aqui tem uma coisa que eu não sei se você percebeu. Olha como é que está o texto. Eu a primeira vez que eu li, eu achei que estava errado. Não a Bíblia, irmãos, errada, mas a colocação que tinha que ser invertida. A Bíblia fala o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Na minha cabeça, era Deus tinha que guardar a minha entrada e depois a saída. Quantos já pensaram isso? Mas é engraçado, o que Deus me levou a concluir nessa passagem? Que tão importante quanto começar algo, é como que você encerra algo na sua vida. Porque a sua entrada em alguma coisa tem a ver com como que você conclui. Vou te dar alguns exemplos. Uma pessoa antes de casar, ela tem que concluir bem o tempo de solteiro dentro de casa. Mas as pessoas não cumprem aquilo que é devido como filho dentro de casa e entram num casamento de qualquer jeito, sem ter concluído bem dentro de casa. Vai ter consequência. Trabalho. Você já viu que a maioria das pessoas quando sai de um trabalho quer levar o dono da empresa, processar? Porque na cabeça dela, não, agora eu vou ganhar vantagem terminando desse jeito, tirando o máximo. Mas é engraçado que a entrada que vem diante de você tem a ver com como você termina. A forma que eu termino determina como eu entro. A forma como eu encerro um ciclo, irmãos, é importante encerrar ciclos, para que agora eu comece um ciclo novo, bem feito, de honra, de conquista, de vitória. As pessoas às vezes mudam do Brasil para cá sem encerrar ciclos, elas abandonam as coisas. Já viu gente que nunca conclui nada, e sempre está começando alguma coisa? Vai viver a possibilidade do quase. Isso é a Bíblia, não sou eu que estou inventando, irmãos. Nunca consegue cumprir nada, ela nunca consegue encerrar um ciclo. Já viu gente que aborta processo? Ou pega um shortcut, um atalho. A pessoa ela pega um atalho, mas ela não consegue fazer nada até o fim. Ela tem bons projetos, tem boas intenções, mas ela não consegue ir até o fim. Por isso que o Senhor está falando que a forma que você encerra, a forma que você conclui, a forma que você determina o fim de alguma coisa, é como vai acontecer o início de tudo na sua vida. Todo mundo vai chegar no final do ano, começa assim: porque ano que vem vai ser uma bênção, porque o ano que vem vai acontecer. Mas, rapaz, cara, tá bom, a gente tem que mês agora? Novembro, então em novembro. As pessoas já estão com a expectativa na virada do ano, porque a virada do ano vai ser, porque a virada do ano vai... Pelo amor de Deus, o Senhor está te ensinando, não é como que vai começar o ano de 2023, a chave é como que você está encerrando 2022, é o ano que você para fazer as suas avaliações. Todo ano, eu e a Gisele, nós sentamos e avaliamos o ano. Como é que foi a nossa vida com Deus? Olha, acho que a gente perdeu isso aqui, a gente deveria ter feito aquilo, a gente precisa orar nesse sentido, porque é assim que determina a entrada do ano seguinte. Quando a gente senta e fala das nossas finanças, e a gente faz avaliações e percepções de como é que foi, a gente está preparado para como que vai entrar 2023. Então às vezes a gente está no meio de algo, querendo começar algo, mas hoje talvez você veio aqui para ouvir que tão importante diante daquilo que você vai começar, não, parem um pouquinho, a gente está deixando aberto tais coisas, a gente não encerrou tais coisas, a gente não concluiu. Podemos potencializar o que está diante de nós, primeiramente quando eu encerrar o ciclo que está para trás. Isso é Bíblia, irmãos. E aí ele fala o seguinte: quando você fizer isso, e aí você põe seu nome, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E aí ele fala uma coisa, não é só de agora não, todas as vezes que você perceber isso, é para todo sempre. Não é só um evento não, Márcio, é um processo constante até o final da sua vida. Então Deus está dando aqui algo que é poderoso para nós, irmãos. O salmista começa olhando para o monte e termina agora entendendo: eu preciso concluir as coisas na minha vida, preciso encerrar, porque agora encerrando, agora tudo vai.
Essa coisa de deixa para lá, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois você olha debaixo do tapete, tem uma montanha que você não está entendendo. Consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui com vocês, irmãos? Preciso encerrar, o culto vai começar agora, irmãos. Jesus falou com você? Aonde que falou com você? Então eu vou orar. E se você entende inglês, depois você vai para lá e ora para o Espírito Santo te dar a interpretação do que eu vou pregar. Espírito de Deus, louva a Ti, Senhor Jesus. Louva a Ti, Jesus, do Deus que diante dos montes tem nos dado a possibilidade de elevar os olhos. Guarda a nossa vida hoje e todo sempre. Senhor Deus, nós queremos viver a Tua palavra. Não é um amontoado de regras, é uma percepção que vem do Espírito, da Tua graça. Eu quero abençoar aqueles que estão aqui essa manhã, e que essa palavra possa permanecer no coração de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que a gente terminasse lendo então juntos. Ele é bem pequeno, tem como projetar aí para mim, por favor? Todo o capítulo, para a gente ler juntos? Fica de pé então onde você está, e a gente vai encerrar agora, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, então nós compramos o nosso prédio para a honra e glória do Senhor Jesus. Talvez você chegou agora. Nós pagamos $2.800.000 no nosso prédio. Posso ouvir um amém? Amém. Aí assim, pergunta para mim, pastor, aonde está o dinheiro? Não, quero que pergunta. Pastor, aonde está o dinheiro? Bom, já que vocês perguntaram, está na conta dos irmãos. É só uma questão de transferência. Então é o seguinte, terça-feira, 7h30 da noite, se você quer fazer parte da compra desse prédio, nós já assinamos o contrato, então nós já começamos o processo do financiamento, a gente precisa dar uma entrada, eu conto com a sua generosidade. Mas vamos ler então aqui agora, terça-feira, 7h30, irmãos, amém? Vamos ler juntos então? 1, 2 e... Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá, fala forte, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Uma salva de palmas.